A história sobre essa foto aqui é tão bizarra que eu não sei como é que eu consigo estômago pra contar pra vocês. Oi, eu sou a Victoria Haley e as duas meninas desse caso eram holandesas e se chamavam Lisanne Froom e Chris Kremis. As duas tinham entre 21 e 22 anos de idade, tinham acabado de se formar e resolveram fazer uma viagem pro Panamá, e esse foi o maior erro dela. O intuito dessa viagem, primeiramente, era um trabalho voluntário que elas se inscreveram pra fazer, mas antes de começar elas passaram 2 semanas se divertindo pelo Panamá, visitando as praias, ficando em pousadas, se divertindo mesmo. Depois disso elas foram pra outra cidade no país pra começar com esse trabalho voluntário. No caso, esse trabalho voluntário se tratava de ensinar inglês pra algumas crianças e elas começaram passando alguns dias na casa da família de uma dessas crianças, aparentemente. Porém, as aulas na escola que elas iam foi tudo adiado, elas ficaram decepcionadas, então resolveram passar esse tempo turistando ali pela cidade nova. Então tudo começou quando elas contrataram um guia, né, pra ir com ela. Só que o guia simplesmente não apareceu, então elas decidiram fazer a trilha sozinhas, junto com um cachorro que morava na mesma casa que elas estavam ficando. 1º de abril de 2014, elas foram fazer essa trilha às 11 da manhã, segundo o taxista que foi deixar elas até lá, só que elas não voltaram pra casa naquele dia. Só quem voltou foi o cachorro, que conhecia o caminho de volta e voltou pra casa dele. E tudo começou a ficar estranho aí. Onde é que elas estavam? E aí, Vitória? Elas não voltaram. Os dias foram se passando. Os pais dela foram da Holanda até o Panamá, né, pra poder, porque as meninas não voltaram pra casa de jeito nenhum e começaram a procurar, envolveu polícia, envolveu todo mundo, mas elas não eram encontradas de jeito nenhum. Ninguém sabia, fazia ideia de onde elas poderiam estar. Foi só 2 meses depois que apareceu uma pista do que poderia ter acontecido com elas, porque uma mulher que morava ali nas redondezas foi na polícia entregar uma mochila e algumas roupas que ela teria encontrado no meio da mata. Dentro dessa mochila tinha documentos, celular, câmera, roupa, óculos, e um desses celulares, inclusive, no histórico tinha várias chamadas para emergência, tanto o número da Holanda quanto o 911, que é o número global, né? A maioria dessas chamadas tinham sido feitas ainda no dia 1º de abril, que foi quando elas sumiram, e 14 horas depois, no dia 2 de abril, a polícia deduziu que elas estavam tentando economizar a bateria. Depois disso, elas tentaram de novo no dia 5 de abril, mas depois disso não tentaram mais, então aparentemente o primeiro celular descarregou, até que a polícia descobriu que o segundo celular estava bloqueado porque alguém tentou digitar as senhas várias vezes, mas nenhuma vez deu certo e o iPhone acabou bloqueando. Daí a polícia não sabe se foi outra pessoa que estava tentando desbloquear o celular da moça ou se era uma delas que estava muito nervosa para conseguir acertar a senha, até porque no iPhone, se você digitar errado 3 vezes, ele bloqueia e só depois de alguns dias é que ele tá liberado para você tentar de novo. Quando a polícia foi acessar esse celular, eles descobriram que tinham várias fotos, mas não ajudava em muito porque as fotos eram de pedras, do céu, de árvores, e uma das fotos era do cabelo loiro da Chris. Aparentemente foi uma amiga que tirou, ninguém sabe. A polícia também foi investigar em um rio que era próximo ali das redondezas onde elas estavam fazendo trilha, e encontraram uma bermuda, um tênis que pertencia a uma das moças. E a polícia também encontrou ossos, e o que deixou eles assim meio surpresos é que os ossos estavam muito limpos, como se alguém tivesse limpado totalmente a carne. A polícia também ressaltou que ali onde elas estavam fazendo a trilha tinha um caminho feito por aquelas pontes de madeira que a gente vê nos filmes. Então a polícia deduziu que elas poderiam ter passado por ali, ter caído, até porque esse negócio de madeira sempre quebra. E a polícia também disse que aquelas pontes também eram muito usadas por então eles poderiam sim ter feito alguma coisa com elas, só que detalhe, até hoje ninguém descobriu o que aconteceu com essas meninas. Por que eu falei pra vocês que a polícia encontrou uma bermuda jeans e um par de tênis? Pois é, um desses tênis tinha um pé dentro e era o pé da Chris. Mais bizarro, ainda encontraram o osso pélvico da Lisanne mais à frente. Ele estava completamente limpo e sem nenhuma marca. A polícia encontrou mais de 28 ossos extremamente limpos, pouco tempo depois elas terem desaparecido, então não era porque elas estavam em extrema decomposição. Encontraram vários ossos que pertenciam ao pé da Chris. A polícia também encontrou partes delas dentro de um rio. Também encontraram o fêmur da Lisanne e um pedaço de pele que tinha 15 centímetros e estava enrolado ao redor de um graveto. Ficou por isso mesmo. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com elas. Se elas foram pegas por um humano, por um animal ou o que aconteceu. O que vocês acham? Deixem nos comentários que eu tô curiosa pra saber a opinião de vocês. E não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.